Às vezes a gente fica encantado quando olha para uma pessoa e vê ela passando determinadas dificuldades e fala: nossa, como é que ela conseguiu superar? Como é que ela está superando tudo isso? É uma barra tão pesada. E outras pessoas a gente olha e fala assim: nossa, a pessoa está fenecendo com aquele problema. E eu digo que todo ser humano tem uma força de superação natural e incrível. É que às vezes no momento que a gente está vivendo, vem aquele processo de dor primeiro. E a gente tem que viver aquela dor. E depois que você vive aquela dor é que você vai ter um respiro para saber como sair dela. De que maneira você vai transmutar estas situações aqui dentro do seu coração. Então a superação, ela tem sim uma conotação de fé. Fé em você, fé de que você é capaz, fé de que não importa o que você está vivendo, é para o seu melhor. Essa convicção, ela tem que vir de dentro para fora. É lógico que em alguns momentos, quando a gente está vivendo, a gente não tem essa percepção. E muitas vezes o que nos retarda, né, a nossa superação é porque quem vem na frente é o nosso ego. Quem sofre é o nosso ego. Quem sente dor é o nosso ego. Então, quando nós estamos numa situação difícil, vem aquela força egóica que diz: mas como que isso está acontecendo comigo? Por quê? E a gente se sente injustiçado e fica bravo, ou entra numa tristeza muito grande. Tudo isso é ego falando. E essa situação, ela vem com uma intenção de quebrar, de derrubar este ego, para que a tua essência possa compreender o significado dos fatos, das coisas, das situações. E o significado vem sempre no impulso para a sua evolução. E eu vou agora aqui compartilhar com vocês alguns momentos muito difíceis que eu vivi e de que forma que eu superei. E de que forma que eu também tive a minha queda. Porque antes de superar, a gente tem uma quedinha, né? Você afunda para depois sair, né? E o importante é a gente saber que eu estou às vezes naquele momento de afundar, mas que eu vou me reerguer. E se você estiver me ouvindo agora, no momento em que você está vivendo algo muito difícil e que você está lá para baixo, então saiba que é necessário às vezes a gente ir no fundo do poço para erguermos com mais força. E se você está no meio do poço, você já sabe que você já está no caminho mesmo de derrubar o seu ego. E se você já saiu e já pode contar as histórias, então você pode falar delas sem estar ainda com aquela mágoa, aquele ressentimento. Porque às vezes a gente acha que nós superamos, mas basta você começar a se lembrar, a falar daquilo que você viveu, já volta de novo aquela dor, né? Você está sofrendo novamente só de lembrar. Quando isso acontece, significa que você não superou, você simplesmente está ali deixando um pouquinho de lado. Quando a gente realmente sabe que superou, é quando você consegue falar das coisas difíceis que te aconteceu, trazendo o aprendizado, sabendo o sentido de tudo aquilo e que você fala sem dor. Então eu vou falar aqui para você alguns momentos em que eu vivi muita dor, mas que eu estou falando agora para você totalmente isenta de dor. E quando a gente está até isenta de dor e olhando para uma situação, a gente vê até o lado cômico, né, engraçado da situação, porque toda a situação da nossa vida tem um lado muito engraçado. Às vezes a gente não consegue ver na hora que estamos vivendo, mas depois que passa, sim. Então, eu digo que eu tive várias situações onde eu tive que me superar e que foram muito doloridas, mas eu vou compartilhar aqui com você pelo menos 3, que é a perda do meu filho, uma perda financeira que nós tivemos e uma perda que eu digo de crenças religiosas, onde isso criou uma ruptura familiar num momento bem complicada. Então, a primeira foi a perda do meu filho, eu perdi o meu filho indo para o parto, então com 9 meses de gestação, 8 meses e meio de gestação, então um pouco antes de eu entrar, né, no processo, né, de parto, já fui para o hospital porque o nenê já tinha, né, a bolsa rompeu, o nenê parou de mexer, então já era ali o que eles chamavam de óbito fetal. E aquele foi um impacto muito grande, porque era o primeiro filho, então o primeiro filho, quem tem filho sabe que a gente cria uma expectativa muito maior, e a mulher quando está grávida, ela está com aquele filho na barriga, ela se sente toda poderosa, plena, parece que você não tem problema nenhum, porque você já não está mais sozinho, porque você sente um outro ser ali junto de você. Então é como se, pudesse vir o problema que viesse, que
aquela força. E naquela gestação inteira eu me sentia sempre muito, mas muito forte, né? Muito assim, plena. E quando veio essa notícia, né? Um óbito fetal, quer dizer, como? Você estava tudo bem, uma semana atrás tinha ido no médico e agora, né? Meu neném morreu dentro da minha barriga. Como assim? O meu neném morreu dentro da minha barriga? O que é isso? Né? Esse foi uma tirada de tapete tão grande. E qual foi a minha reação em cima de tudo isso? Eu entrei em depressão, né? Eu fiquei 2 meses de cama na casa de minha mãe, porque nessas horas a casa de mãe é sagrada, né? Então você vai para a casa da mãe e fiquei lá, e com toda a infecção, com todo um efeito psicossomático muito grande, e todo mundo falou assim, olha, ela está somatizando tudo isso. E chorei, literalmente, quase que todo esse tempo. E assim, com muita revolta. E eu brigava com Deus. Eu chegava assim, o que você está pensando? Que minha barriga é barriga de aluguel, onde já se viu fazer uma coisa dessas? Mas eu tinha uma ira, uma raiva tão grande, junto com uma tristeza, e aquele negócio estava me fazendo um mal muito grande, e naquele momento eu não estava compreendendo nada. Por mais que viesse algumas pessoas tentando consolar, não existia consolo. Não existia consolo para essa alma rebelde, arrogante, se achando maior do que qualquer processo de vida e do que pode se acontecer. Quando foi que eu comecei a sair disso, né? Foram 2 meses que eu digo que eu entrei dentro de um buraco, fui lá para baixo. Quando eu parei de ficar chorando e me lastimando, né? Que tinha lá uma outra... que eu não tinha aquele filho, mas você vai poder ter outro. Não, era aquele que eu queria, era aquele ser. Quando eu comecei a falar, para que, Maura, que você está vivendo isso? Essa frase, essa pergunta, para que eu estou vivendo isso? Abre umas sinapses mentais poderosas, abre o nosso coração para uma outra compreensão. Enquanto eu estava querendo saber o porquê aquilo tinha acontecido, aquilo ali me entristecia mais ainda e me deixava com muita ira, porque eu não encontrava justificativas. E não tinham justificativas plausíveis. Não havia nada de complicado com o meu corpo, nada de complicado com o bebê. Simplesmente ninguém conseguia dizer absolutamente o que aconteceu aquilo. Então esse o porquê ficava ali me martirizando. E a gente quer saber um porquê como se aquilo fosse trazer a solução. Não traz. Quando eu comecei a perguntar o para quê, né? Para que eu estou vivendo isso? Qual é a lição deste momento? Porque minha alma está vendo isso daqui. E na hora que eu comecei a estender outras situações da minha vida, quer dizer, tudo estava sob controle. Então eu tinha aquele sentimento de onipotência. Quando eu comecei a brigar com Deus, o que estava ali? Uma onipotência muito grande. Como que alguém tira um filho que é meu? O filho não é meu, filho é de Deus, que nos empresta para podermos acompanhá-lo durante um período. Mas a compreensão, não, meu filho, como meu filho? Então me aposto de algo que não é meu. Tenho um sentimento de onipotência, porque eu estou achando que sou mais do que Deus. E vivenciei uma total perda de controle. A gente não tem esse controle, por mais que esteja dentro de mim, eu não tenho este controle. Então essas lições de lidar com a minha onipotência. Quer dizer, nós temos muita potência, mas tem um limite, né? Até onde que eu posso ir? Trabalhar com essa minha questão do controle, o quanto que eu achava que tudo estava ali e que eu podia segurar um monte de coisas quando eu não podia segurar nada. E em cima dessa impotência e dessa falta de isenção de abrir este controle, aonde que estava a minha fé? A fé de que se eu estou vivendo isso, era porque era para o meu melhor. E se eu precisava passar por essa experiência, este meu filho também precisava passar por essa experiência de ver ceifada essa oportunidade de vida. Então éramos 2 espíritos, né? Um ajudando o outro para essa experiência. Fomos veículos de ajuda um ao outro. Quando eu comecei a perceber isso, foi quando eu comecei a tirar a dor. A dor começou a sair e eu comecei a ver a oportunidade de eu lidar com esta minha dificuldade de não ser tão controladora, minha dificuldade de me achar a toda poderosa, de que podia fazer tudo e acontecer tudo. Daí você fala para mim, nossa, Maura, mas eu não consigo te ver assim. Hoje, eu já não sou dessa forma, mas lá
com os meus 26 anos, quando isso aconteceu, em toda a minha imaturidade, eu estava assim, vivendo ainda essa força egóica. Então, olha o meu ego. Quem é que estava se debatendo ali? Quem é que ficou deprimido ali, prostrado? Este ego que não admitia que tinha uma força maior. Este ego que não queria ver que essa dor estava me mostrando um caminho para a minha evolução. Então, não há situação nenhuma que acontece para te derrubar. Não há nada que venha para te prejudicar, pelo contrário, para que a gente possa crescer, para que a gente possa nos reconectarmos a Deus, ao divino, ao dom da vida, ao processo da vida, de uma outra maneira. Então essa foi a força, quando eu digo assim, hoje quando eu converso com pessoas que também perderam seus filhos, tanto filhos maiores quanto bebês também, e que entram nesse desespero, eu falo assim, se reconecte a um motivo maior. O motivo para mim foi esse. Encontre no seu coração qual é o motivo. Mas não é um porquê, mas um para quê. Para que você está puxando essa experiência para você? Para que você criou essa experiência para você? E no momento em que você começa a perceber isso, você começa a transmutar. Tanto é que depois eu tive a minha filha, a Lara, logo em seguida. Daí depois eu tive meu terceiro filho, e neste terceiro filho eu também tive foi um aborto espontâneo, mas já com 5 meses de gestação, então foi um aborto meio que difícil. Mas neste de 5 meses de gestação, antes de vir a Marcela, e nesse terceiro filho, eu já não fiquei tão ruim. Eu não fiquei naquele desespero. Simplesmente quando surgiu o sangramento, eu falei assim, aconteça o que acontecer. Seja o que estiver predestinado. Se eu precisar passar novamente por isso, e se esse espírito também precisar passar, nós vamos passar com coragem, nós vamos passar com fé, nós vamos lapidar ainda a nossa alma. Então este segundo, ele já não foi tão dolorido. Eu tive sim aquela dor da perda, daquela expectativa que se foi, mas fiz toda a minha parte, que era de ficar lá em repouso, com as pernas para cima, de não sei o que, parará, com aquela, mas sem gerar uma necessidade. Eu entreguei o meu corpo ao divino. E se este divino achasse que isto poderia vigorar, então que assim o fosse. E não o foi. Mas depois veio ali a Marcela, que eu brinco ainda, que eu falo assim, que é tipo... pegue 2 e leve uma, Não é compre um e leve 2, Ali era 2, mas aqui na realidade pegue este aprendizado maravilhoso de todas essas gestações interrompidas e a riqueza depois, de você ter uma outra, até para eu poder educar e conduzir a vida das minhas filhas sem essa onipotência que muitos pais têm, E esse controle excessivo, sabendo que são criaturas de Deus, e que estão no meu caminho, e eu estou no caminho delas, mas que cada um tem o seu caminho. Então tudo isso são riquezas que eu carrego, e isto eu falo que é a superação. Quando a gente traz a riqueza da dificuldade, você superou. Você não ficou presa na dor, mas você trouxe a beleza da lição, do aprendizado e do amor que estava ali naquela situação. Uma outra situação muito difícil também, que eu acabei tendo que ter uma força muito grande, foi que eu nasci numa família espírita kardecista, e durante todo o tempo da minha criação sempre tive esta fé alicerçando os meus atos, e eu trabalhava no centro que minha mãe presidia e que presidia até hoje, e sempre com muito amor, com muita devoção, acreditando piamente em tudo aquilo. Daí, de repente, eu comecei a questionar muitas coisas. Eu comecei a não acreditar muito naquelas coisas que eram ditas daquela forma. A minha mente começou a ampliar, até mesmo por causa dos meus estudos de autoconhecimento e de estudo da mente, de vários outros estudos, que eu falei, poxa, não é só isso não é assim, não é dessa forma, é de uma outra maneira. Então eu falei assim, eu comecei meio que a mudar um pouco a minha fé. Só que no momento de mudança de fé, o que vem é uma não fé. E daí eu falava, como? Eu perdi a minha fé, eu perdi a minha crença naquilo que me alicerçava. E isso foi muito dolorido para mim, mas muito mesmo, porque eu não conseguia aceitar esta minha nova visão e também não conseguia aceitar a visão antiga. Eu ficava dentro de mim nesta dicotomia.
E quando eu compartilhava com as pessoas essa minha dificuldade, daí a resposta vinha, ou eu estava perturbada, ou eu estava toda ali confusa, o que é que eu queria, ninguém me entendia, me retalhava ainda mais. Então via até eu não tinha um apoio, pelo contrário, eu tinha alguém que ainda me criticava, as pessoas que me cercavam ainda me criticavam, mesmo as pessoas da minha família, porque também não compreendiam isso. E daí eu tive que ter, num determinado momento, uma força muito grande de dizer, amo tudo o que fiz até agora, reconheço todo este caminho, mas sinto dentro de mim que este não é o caminho que eu quero continuar a percorrer. Eclode dentro de mim um outro caminho que eu também ainda não sei qual é. E neste momento eu tive que tomar uma decisão entre abandonar, sair, parar de tudo aquilo e trilhar um outro caminho que também eu não sabia o que era. Então, olha as pessoas que me cercaram, mas você vai deixar disso para ir aonde? Também não sei, só sei que o meu coração diz que isso daqui não é mais. E quando eu falo isso aqui para vocês, isso foi muito, mas muito complicado, porque isso me colocava em tristeza, em desespero, em abandono, eu estou só, mas ao mesmo tempo foi uma das maiores riquezas de um momento de vida, porque eu só podia contar com uma pessoa, que era comigo mesma. E eu só podia contar com aquilo que eu sentia, porque o que eu sentia era verdadeiro, era o meu sentir. Este meu sentir ia contra tudo que eu já havia sentido até então e tudo quanto as outras pessoas também sentiam. Mas eu tinha que ser sincera comigo mesma. E neste momento onde eu crio esta ruptura, todas as pessoas que faziam parte do meu círculo social viraram as costas para mim. Literalmente todas. As pessoas que eu considerava meus amigos, parceiros, companheiros, simplesmente viraram as costas. É como se fosse, então se você já não mais está aqui, então nós não estamos mais com você. Então literalmente eu comecei um caminho sem saber para onde eu ia, mas eu sabia do sentimento, mas eu não sabia racionalmente. Eu tinha só uma intuição, mas eu não sabia. Se alguém me perguntasse, mas para onde você vai? Não sei. Só sei que aqui não é. E todo aquele hall de amigos que você tinha também já acabou não tendo. A ponto de, às vezes, eu buscar e ligar para as pessoas e falar com elas, assim, não, Mauro, agora você não está mais aqui, a gente não pode falar com você, porque eu virei como se eu fosse inimiga. Sabe assim, era uma coisa muito estranha, esquisito de contar, e engraçado até, porque era como se, de repente, eu tivesse virado uma erva daninha que poderia, colocar dúvidas, sei lá o que, na cabeça, semear algum tipo de discórdia, algum negócio, alguma coisa desse gênero. Então, foi a hora que eu comecei a trilhar. Neste momento, é lógico que eu senti muita dor, me senti traída, me senti, nossa, então, tudo aquilo que eles falavam de sentimento, então não é, me senti abandonada. Mas eu digo para vocês que foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Que este abandono que eu sentia nada mais era do que as pessoas tinham mesmo que virar as costas, porque eu tinha que ter a coragem de seguir um caminho. E se eu talvez continuasse ainda ali, ficaria muito mais difícil. Então, a dor que eu sentia naquele momento era de eu estou sozinha, então tudo aquilo que foi vivido então não era, porque não era mais. E quando a gente tem um vislumbre de um novo caminho, o antigo não é mais. E a gente saber que nós temos que olhar para o passado com aquela gratidão, aquela reverência, mas sem apego. E deixar ali no passado as melhores lembranças. Quando você quer puxar um fiozinho do passado para o seu caminho novo, saiba que isso daqui vai ser sujeira. Não que o passado seja sujo, mas que você vai trazer algo que não está mais na força cristalina dessa nova estrada. Então a maneira da gente superar o término de um ciclo é realmente confiar no teu sentimento e você olhar, mesmo que você não tenha concretamente o que, mas aquele sentimento de que é para cá que eu tenho que ir. E isso daqui será a sua força. Olha a gigante que eu estava me tornando agora. Mas não mais uma gigante egóica, uma onipotente que eu posso tudo, mas aquela de que eu tenho que contar com as minhas forças e comigo para seguir o meu caminho. Eu tenho que trilhar um caminho onde a minha fé seja congruente comigo. Onde os meus estudos consigam colidir, se intercalar de uma forma harmoniosa dentro de mim, dessa minha compreensão.
Então não era uma perda de fé, mas uma ampliação de fé. Eu me considero hoje uma pessoa com milhões de fé maior do que lá atrás. Lá a minha fé estava um pouco restrita, aquela se ampliou para uma fé para o divino, uma fé para o processo de vida, uma fé no ser humano, nas condições de que cada ser humano tem de enfrentar tudo na vida. Então aquela coisa que ampliou, é um caminho que se ampliou. Mas eu tive que lidar com isso, eu tive que superar essa perda de estarem comigo. Eu tive que decidir pelo meu coração. Então olha, quando eu falo assim, a gente olha para trás e você fala assim, poxa, que bacana tudo isso, porque se aquilo não tivesse acontecido, eu não estaria hoje aqui. Né? Eu não estaria talvez realizando tudo que eu realizo na minha vida, porque eu estaria aprisionada a um contexto. Que por mais que esse contexto seja lindo, maravilhoso, e que foi o que me deu a base, ele me deu a base para poder ampliar. Quando a gente quer ficar na base, você não amplia, você fica com medo e querendo apenas proteção. Lá eu tinha toda a proteção, eu tinha tudo que eu podia, que eu queria, mas não era isso. A proteção, num determinado momento, ela não nos protege mais, ela nos sufoca. É como uma criança que tem a proteção dos pais, mas se os pais não soltar este filho, quando ele começa a ficar mais adulto, essa proteção dos pais pode sufocar os filhos, e os filhos podem se ver neste sufoco por medo de viver. Então eu tive que sozinha abandonar aquilo para poder seguir um caminho, né? Seguir o meu caminho. Então quando você perceber que você está num momento em que as pessoas estão virando as costas para você, ou que não estão mais te apoiando, não é momento de você ficar, mas por que elas estão fazendo isso? O que é que eu fiz para elas? O porquê? Esses porquê só vai te entristecer. Você fala assim, mas para que elas estão virando as costas? Se elas estão virando as costas, elas estão me empurrando para outro caminho, estão me ajudando a olhar no meu caminho. Olha que bênção, que instrumento bacana essas pessoas que estão te virando as costas agora. Porque elas estão te dando, sem querer, força para você seguir o seu caminho. Força para você seguir aquilo que bate aqui no seu coração. Para você seguir a sua fé. A fé é aquele que ecoa dentro do teu coração e ecoa dentro do cosmos e expande na sua vida, ampliando tudo. Essa é a fé que ergue um ser humano de qualquer problema, de qualquer situação. E o mais bonito nessa trajetória toda, né, quando a gente tem essa força, essa fé de seguir esse chamado interno nosso, que hoje todas essas pessoas que viraram as costas, não por maldade, mas porque tinham mesmo que fazer aquilo, e todo aquele contexto que ali se fechou, hoje elas me aplaudem. Hoje elas dizem para mim, Maura, eu me espelho em você. Maura, eu não sei como que você conseguiu, mas você me estimulou a realizar isso e aquele outro na minha vida. Então é extremamente gratificante também você saber que você passa por uma dor, você passa por um caminho, você tem aquela passagem estreita, mas que depois essa passagem ela se amplia. Né? E ter essa fé e essa força de saber que se você está lá naquele momento estreitinho, apertadinho, é a certeza de que tem um imenso mar ali na frente. Que é o mesmo processo do nosso nascimento. Quando você nasce, você tem que sair daquele espaço do útero materno, né, que é amplo, e depois você tem que passar por aquele canal estreitinho. E a hora que você sai daquele espaço que você achava que era muito grande, que era tudo, que era o útero, você sai para a vida com toda essas possibilidades. Olha a imensidão da vida e a imensidão de um útero. Olha a diferença, quer dizer, é muito grande. Então, saber que no momento difícil você está passando por essa porta estreita para encontrar a bonança. E uma outra situação, né, que também foi interessante, ela não foi uma das situações que mais me fizeram mal ou que eu tive alguma coisa ruim, não. Mas é interessante de eu compartilhar a maneira como eu lidei com ela, que foi a questão de um período em que nós tivemos uma queda financeira muito interessante. Né? Então nós vínhamos, quando eu digo nós vínhamos, eu e meu marido, a gente vinha numa crescente, numa expansão muito bacana, Paraná. Daí de repente, né, os negócios dele começou a travar aqui, a travar lá, né? E as coisas não fluíam. E
E ele também, né, se acometeu de né, ele ficou um pouco adoentado, e daí também ele não conseguia, né, tá ali trabalhando do tanto que ele trabalhava, e daí eu, né, o meu trabalho eu conseguia, né, tá ali suprindo mais as necessidades e tudo mais, mas foi um momento em que nós estávamos economicamente bem, financeiramente mal, né, nos faltava lá o dinheiro em espécie para poder girar as coisas. E este foi um instante em que eu me deparei e falei assim, nossa, que interessante, eu nunca na minha vida vivi uma situação como essas. Eu nunca tinha me lembrado de ter vivido uma situação de uma escassez financeira. Nem da minha infância, por mais que meus pais tiveram algumas dificuldades também, alguns altos e baixos, mas de criança nunca senti muito isso, né? Convivi às vezes ali um pouco com essa escassez dos meus pais, mas isso, né, não me vinha. Nunca tinha vivido uma situação onde eu sentia a falta de não ter o dinheiro para comprar algumas coisas, para, né, você tem que ver aquela planilha e ver exatamente a água, a luz, né, tudo direitinho para ver se o que tinha ali, o que entrava, supria basicamente aquilo tudo. E isso para mim, no início, eu comecei a falar assim, poxa, mas que bacana, como é que eu poderia passar por uma vida sem nunca ter vivido uma situação de escassez financeira desse tipo, né? Então eu via tudo isso até achando bacana, eu falei assim, poxa, que legal, né? Então agora, ao invés de eu ter que pensar se eu quero ou não quero tal coisa, além de eu querer, eu tenho que ver a prioridade e tenho que ver se o dinheiro banca aquilo. Então olha que a minha escolha, ela tem que ir em outras áreas. Antigamente a minha escolha era quero, não quero. Isso é bom, isso não é. Mas não tinha todos esses itens para escolher e comecei a achar rico ter que pensar em tudo isso. E quando eu falava dessa riqueza, que eu achava isso bonito, né? Meu marido falou, pelo amor de Deus, para com isso, né? Você tá louca, né? Pirou? Que bonito, não tem nada de bonito nisso. E eu conseguia ver uma beleza nisso naquele momento. Daí a gente foi, né, indo, né, daqueles, né, um pouco mais apertado, daí chegou num determinado momento, acho que passou aqui uns 6, 7 meses assim, que eu estava ali encantada com essa possibilidade de ficar, vou comprar aquilo, não sei o que lá. Chegou uma hora que eu me cansei disso, né? Cá entre nós me cansei. Eu falei, coisa chata, já parei, já aprendi, já vi direitinho o que pode, o que não pode. Legal a gente compartilhar, mas é muito mais gostoso você simplesmente não ter que ficar, né, levando em consideração tantos itens. E daí nessa hora que eu falei, cansei disso, foi quando eu peguei e falei, pera lá, eu comecei a olhar o problema em si. Eu falei, qual é a situação? O que está acontecendo? Né? Ele pode ter tido um pouco, né, adoentado, mas qual é, para que nós estamos vivendo tudo isso? Qual é a grande lição, né, para mim, para o meu marido, porque daí tinham 2 pessoas que tinham que ter essa lição. Né? A minha lição eu achei que era essa daqui, mas não só essa, né? Depois vou ver que não é só essa, e a dele que também seria dessa perda de controle, de um todo-poderoso. Não, olha aqui, eu estou, né, tendo que me abaixar um pouco também. E daí eu comecei a trabalhar com isso, com essa questão desse empoderamento a mais que ele estava se dando e a atual situação. Eu falei, só vamos encarar isso, nós estamos vivendo isso daqui, né? E por mais que a gente tivesse, né, algumas outras possibilidades para poder ampliar, né, esbarrava numa questão dele de como que eu vou, né, assumir primeiramente isso. Então ele começou um tempão a querer manter um padrão, né, e a hora que você quer manter um padrão sem ter aquilo, você começa a se afundar. Daí quando eu comecei a conversar com ele assim, mas espera lá, nós temos que diminuir o padrão. Isso eu falei, imagina, que diminuir o padrão? Não dá para diminuir o padrão. É como se fosse ali. Eu falei, mas qual o problema? Temporariamente a gente diminui o padrão. Né? E isso, eu percebia que aí eu tinha que estar, porque já não era uma situação financeira Maura, porque Maura profissional eu estava deslanchando, a minha vida profissional estava indo muito bem, o profissional do meu marido é que não estava indo muito bem, né? Só que quando você está junto com alguém, então aqui, né, se eu ganhava 10 e ele ganhava 20 e o do 20 dele ficou a menos 5, esse meus 10 passou a ser um pouco insuficiente. Mas isso é estar junto. Então, a hora que eu olhei para mim, eu falei assim, aqui o meu mindset, ele está próspero. Mas o mindset do meu marido não está próspero. Está atravancando. E daí é um momento em que muitos casais até me perguntam, nossa, como é que eu faço? Meu marido, que tá assim, ou minha esposa, que ele tem uma mentalidade que não está próximo, como é que eu vou conviver dessa maneira, né, com essa pessoa? Ou como é que a gente vai sair, como é que eu vou mudar? E aí foi o grande aprendizado meu.
né? Então, não, quando você está na sua roda próspera e o seu parceiro não está na mesma roda próspera, não adianta você ficar rodando mais rápido a sua, que foi o que eu tentei fazer, vou rodar aqui mais rápido, né? Então daí eu vou ganhar, né? Conseguir girar ali mais para poder suprir. Não adianta, né? Porque tudo que você roda aqui mais rápido vai indo para um buraco. Então tudo que eu ganhava caía num buraco, que era o buraco dele, porque o meu ganho aqui ia para o buraco que era o buraco dele. Aí você fala, pô, mas como é que a gente faz? Então, estamos juntos e como é que a gente faz isso daqui? Foi quando eu comecei a ajudá-lo no buraco dele, né? E para ajudar no buraco dele, abrir e conversar, falar assim, vamos falar abertamente o que é que está se passando. Quais são os seus sentimentos, dificuldades em relação a assumir isso, né? Assumir essa queda que te teve na sua produtividade, né? E olha, você, né, o caminho que você fez e chegou aqui tem um motivo do seu aprendizado. Eu falei assim, o que é que você precisa objetivamente para sair disso? Daí, né, todo mundo que está numa dificuldade financeira, a resposta é sempre a mesma: dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, né, eu sairia de tudo isso. Então, aquela coisa de dinheiro. Bom, e daí nós temos, né, ele tinha vários imóveis, né? Eu falei assim, mas por que você não vende estes imóveis? Mas também não queria vender os imóveis. Então não adiantava fazer uma projeção mental para vender os imóveis, porque ele não queria vender os imóveis. Porque seria descapitalizar ainda mais e seria, como ele disser, comer patrimônio. Eu falei, não, mas você vai vender para trazer esse dinheiro para este seu negócio. Ah, mas não precisaria meio que urgente, sei lá, eu não daria para fazer, né, essa coisa. Eu falei, bom, então posso fazer uma projeção mental para você vender essas coisas? Não queria, né? Ele falou, faz, não sei o quê, mas não sei o quê. Ele não queria, então eu não podia fazer. Eu não podia fazer uma projeção mental para vender os imóveis dele, porque ele não queria. Então eu estava lá aqui, ó, de mão atada. O imóvel não era meu, era dele, era da empresa dele, então como que eu ia poder, não, então eu vou vender? Não ia adiantar nada fazer projeção mental para isso. Então eu não podia exercer isto, né? Daí eu falei, bom, se é dinheiro que você precisa, de que maneira, sem ser vender, que você poderia ter esse dinheiro? Pedindo empréstimo no banco, pedindo alguma coisa, não, empréstimo no banco, tem aqueles juros, não sei o quê, pererê, aquelas coisas todas. Daí eu falei, então como é que você vai fazer? Você vai pedir dinheiro para alguém, né, para poder mexer e movimentar tudo isso, e pedir dinheiro para alguém seria extremamente humilhante para ele. Eu falei assim, mas por quê? Né, se você está pedindo e dando se você vai pedir um dinheiro num banco, né, e você tem como respaldo um monte de coisas, né, que você pode hipotecar, você traz essa liquidez, com essa liquidez você transforma e ele vai fazendo. Então foi com muito custo que eu convenci a pedir esse empréstimo. Eu falei assim, nós temos um financeiro, né, uma situação econômica, né, onde você tem imóveis que você pode estar emprestando, qualquer banco te emprestaria, porque você tem esse respaldo para você levantar o teu negócio. E foi com muita dificuldade que ele conseguiu trabalhar, né, isto nele, e eu ajudando-o assim, né, que eu digo na rebarba, né, onde você vai ali na beiradinha, você não vai ali direto, para ir estimulando. Eu falei assim, daí nós vamos conseguindo. E daí você pega isso daqui e deixa que com o meu dinheiro eu sustento tudo o mais aqui. E você pega esse empréstimo e toca o teu negócio e se reergue. E foi assim que aconteceu. Quando ele lidou, né, com essa questão, colocou os pezinhos no chão dele, quando eu separei, isso é seu problema, isto é meu problema. A minha vida próspera está muito boa, a sua não está, porque ele dizia o nós. Eu falei assim, nós, espera lá, nós estamos juntos, mas tem uma linha de separação, porque nós trabalhamos de formas diferentes, em coisas diferentes. Ele é engenheiro, eu não. Né? Então, era uma outra, né? Então são duas, você está junto, mas tem uma linha que divide um e o outro. Então a primeira coisa a aprender no momento de superação, quando se tem, né, numa família, saiba o que é seu e o que é do outro, para que você possa manter a sua roda próspera e ajudar o outro, levando-o a perceber qual é o aprendizado e objetivamente o que é necessário fazer, e daí você estimula com força, né, com aquela força que se a sua roda está forte, então você não entra no buraco porque você está forte, e daí a sua força consegue ajudá-lo em força para dar coragem para ir. Então, qual o problema pedir um empréstimo? Né? Então, se com esse dinheiro você alavanca, então você vai alavancar, daqui a um ano você paga tudo isso. E assim aconteceu, em menos de um ano, em 6 meses, ele conseguiu, né, levantar e pagar, né,
o empréstimo que tinha feito, mesmo com juros e tudo mais, mas eram juros que estavam comedido. E daí tudo começou a fluir. Então foi isso tudo, esse processo todo levou quase que um ano, né? Porque metade do ano eu estava encantada, achando ali, não sei o quê, né? Até que eu parei, pera lá, né? Vamos parar aqui de achar, né? E vamos olhar o problema, porque também não deixa de ser da minha parte, né, que eu fiz assim, uma fuga da realidade, quando eu comecei também a falar, nossa, que legal, tá, tem esse lado legal, foi bacana, eu acho que é verdadeiro, mas teve 6 meses que eu não estava querendo olhar para a situação. Estava ali só fazendo o meu lado, parar e não olhando. A hora que eu parei, eu falei, não, pera, vamos ver a situação no todo. O que é meu, o que é seu, o que é nosso, no que eu posso te ajudar, no que eu não posso, e no que eu posso te sugerir e qual é a energia de força que eu posso te dar. Pronto. Olha o aprendizado grande e a força de superação que eu também tive que ter e que meu marido teve que ter. E o que eu quero deixar muito claro aqui para você, não é porque você está casado com alguém, junto com alguém, que você tem que entrar no buraco deste alguém. Se você entrar, são os dois entrando no buraco e daí os dois caem. Se você está percebendo que um está entrando e você está aqui, então você tem que se manter aqui na sua frequência de prosperidade, né? E com a sua frequência de prosperidade, você vai ver de que maneira que você pode ajudar o outro sem interferir no livre-arbítrio dele. Né? E daí você vai dar o tempo que o outro precisa para aquilo. Não foi de uma hora para outra que ele aceitou ir lá pegar o empréstimo. Era uma fala aqui, era outra lá, e como é que faz, então que outras soluções, até deixar ele perceber que a ideia foi dele de tudo isso. Porque também tem isso, quando a pessoa está ali muito ruim, você dá uma ideia, às vezes a pessoa não quer, ele tem que perceber que foi a ideia dele, para a força vir dele. Então é aquela coisa que você vai semeando ao redor e vai fortalecendo a pessoa de baixo para cima. Sem ficar, né, ali, ó. O que eu vejo muitas vezes, casais assim, as pessoas começam, olha, porque você fez besteira, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito aquele outro, você não... Começa a criticar a pessoa nessa hora, não tem que criticar nada. A pessoa já está lá para baixo, vai começar a criticar, vai começar a ficar nervosa, ou então dizendo que falta isso, falta aquele outro. Não. Né? Então é aquela hora de você levantar. E para você levantar, você não pode cair no buraco. A pessoa que começa a criticar o outro é quando ela entrou no buraco, daí ela está no desespero, então ela começa a achar que essa crítica, jogar a culpa num no outro, vai resolver a situação, ou isso vai ser um estímulo. Então mantenha-se na sua potência próspera e ajude o outro da forma que ele der abertura para isso. E se você fala assim, Maura, e se de repente, né, ele não ouvisse, não sei o quê, e fosse afundando cada vez mais e mais e mais, como é que seria? Né? Eu não vivenciei isso, mas o que eu tenho certeza é se isso não acontecesse, eu já vivenciando, né, em casos de pacientes e tudo mais, o que aconteceu é que a pessoa saiu da sua prosperidade e entrou ali no buraco. Se você não sair do seu polo próspero, você não cai nesse buraco. E daí não importa qual é a sua atividade profissional, que você possa estar ajudando financeiramente, né, o seu parceiro. Porque tem muitas donas de casa que elas vão falar, poxa, mas a prosperidade toda vem do meu marido e ele está afundando, o que eu posso fazer? Eu nunca trabalhei, estou dona de casa, não ganho nada. E às vezes é nesses momentos que até aciona nessa pessoa que de repente nunca trabalhou, começar a fazer alguma coisa. Né? Então, fazer docinhos, a fazer um negócio aqui, outro ali. Eu conheço pessoas que começaram a descobrir talentos incríveis nessas situações e que começaram nessa de ajudar e prosperar e começaram a rodar, né? a rodinha da prosperidade delas. Ou mesmo de trazer aquela economia, ou trazer aquele apoio. Então, se vem de lá, mais do que nunca, a sua prosperidade, ela está alicerçada, né, no seu parceiro, que é ele que está indo para o mundo buscar e trazer para cá. Então é um momento de um apoio muito integral, né, de uma força e não de detonar, não de criticar, não de reclamar, mas pelo contrário, de trazer essa força. E também de botar, né, às vezes a criatividade aqui para funcionar, de uma coisinha aqui, outra ali, que daí os dois se levantam. Você começa a girar a tua roda, que você traz força para girar a roda do outro. Bom, agora eu quero ouvir de você, né? Quais situações você superou e qual aprendizado você teve nestes momentos de superação.
né? Então, as dificuldades, o outro, compartilha aqui, que daí eu vou adorar ler todas, assim como também você vai estar compartilhando com todas as pessoas que estão aqui neste canal. E falando de canal também, lembre-se, né, de se inscrever no nosso canal, daí você confirma e clica ali no sininho para que você possa receber aí os nossos vídeos. E eu tenho certeza que você tem uma força de superação incrível dentro de você. E que você só precisa acessar o para quê das coisas que estão acontecendo, ampliar a sua mente, ampliar a sua visão, sair dessa dorzinha egóica, entrar na sua essência e falar: nossa, isso está acontecendo para isso. Então daí você tem força de superar qualquer situação. Então deixe seu comentário aqui, que eu estou prontinho esperando para ler todos eles. Até mais!